E aí, Breno, você mantém a sua mesma opinião do início da semana? Acha que o Scarpa fica para um segundo tempo, vai de Igor Gomes? Conta pra gente, um abraço. Um abraço aí, boa tarde, Rafa, Pedro, Seabra, turma de casa. Eu continuo achando que o Filipão vai ter mais cautela em relação ao Scarpa e vai segurar o Scarpa pro segundo tempo, né? O DM do Atlético tá sem ninguém, vazio. O Filipão tem todo mundo à sua disposição. A questão aí muito do Fux e do Batalha é realmente se eles estão com as condições físicas adequadas, né, para ele poder arriscar de levar para o jogo. Eu acho que eu tô com o Pedro nessa, eu acho que eles devem se concentrar hoje à noite para poder, né, ter aquela união do grupo, mesmo devem ir para a Arena MRV, por exemplo, semana passada o Batalha estava lá. A gente estava fazendo a zona mista e o Batalha passou, estava no vestiário. Essa coisa de ambientação é muito legal para os jogadores. Mas eu acho que ele vai repetir o mesmo time que ele começou como Democrata. Volto a dizer, isso é um achômetro meu, porque eu acho que o Scarpa ainda tem que se condicionar melhor. A gente sabe que um clássico é totalmente diferente, né? Hoje o Otávio falou sobre isso na coletiva. É um jogo mais pegado. Existe uma entrega maior, uma cobrança muito maior. Então eu acho que o Filipão, com toda a experiência dele, vai ter cautela. Agora, se entrar com o Scarpa, você pode ter certeza que o Filipão vai tentar tirar o máximo dele, né? E se tiver que substituir no intervalo, vai substituir, de repente pode até tentar aí fazer o placar no primeiro tempo para dar uma aliviada pro segundo, né? Pois é, vamos ver, porque tudo ainda está no plano da imaginação aqui no Tempo Esportes, né, pessoal? Tudo no plano da imaginação. Nesse momento é chutômetro, né? A gente falar, porque a gente não acompanha treinamento, não tem lista de relacionados. Então, tudo que a gente falar aqui vai ser na base do eu acho. Eu acho, Pedro acha, o Breno acha, o Rafa acha, você de casa, do carro acha. Porque antigamente não tinha negócio de lista de relacionados, né? A gente que é um pouquinho mais experiente, nunca existiu isso. Ia pro jogo e vambora. Né? Treinou, a gente acompanhava o treino, beleza e tal, não existia isso. A gente só sabia, às vezes, quando um jogador era cortado ou não, porque, olha, contundiu no treino, passou mal, gastroenterite, sei lá. Aí, de repente, inventaram a lista de relacionados, beleza. Aí eu tô com o Rafa. Qual a diferença? Qual é o propósito? É difícil até de verbalizar isso, tão ridículo que é, sinceramente. Qual o propósito de não divulgar uma lista de relacionados, gente? Futebol tem umas coisas que, sinceramente... Porque, assim, o treinador do time adversário, né, Pedro Abílio, ele acompanha a notícia que ele pode ter no nosso portal e na concorrência também, isso aí, a informação tá aí pra todo mundo na internet. Ele pode ver o último jogo do time, sacar mais ou menos como é que funciona o esquema tático, ele sabe os jogadores que tem no plantel. Você tem o nome de fulaninho, beltrano, cicrano numa lista ou não, eu acho que não faz tanta diferença, tirando a parte dos desfalques. Isso aí ele pode ter como notícia também, a assessoria manda, a gente sobe matéria, ele vai ter informação do mesmo jeito. Agora, por que barrar essa lista de relacionados? É o que eu não consigo entender, né? E você pode, o Pedro falou agora há pouco do Otávio, do Batalha, por exemplo. Relaciona o Batalha, chegar na hora, nossa, ele não estava pronto, tirando ele. Então, daí, qual a diferença que faz? que vai acontecer. Com Batalha e com Bruno Fux. Eu acho também que não precisa neste momento. Que naturalmente estiveram também, não relacionados de fato pro jogo, né? Mas estiveram na arena semana passada para acompanhar as movimentações. Agora, tem uma pequena dúvida aí, né, Rafa? O time se repete, mas a lateral direita se reveza. Mariano e Saravia. Um jogou o primeiro jogo, o outro jogou o segundo como titular. Mariano recuperado, né? E agora com a parte física em dia, foi titular na partida passada, substituído pelo Saravia até no segundo tempo. Imagino eu que o Filipão deva optar pelo argentino, mas não me surpreenderia se o Mariano começasse também, viu? Também não me surpreenderia também. Aliás, não me surpreenderia se ele começasse com qualquer um dos dois, porque a gente não sabe até agora quem é o titular do Filipão. Tá muito em aberto, né? Desde o ano passado. Vai continuar sendo assim. Eu acho também que vai rodar, vai ter rodízio. O Breno falou isso também, né, Breno? Acho que vai ser um rodízio. Bota num jogo Saravia, no outro Mariano. Não acho que vai fugir disso, não. A lateral esquerda, eu acho que é a única lateral do Galo que tem dono, assim, esse tá fixo, porque o Arana, não desmerecendo o Rubens, mas o Arana, né? Ele é bem melhor do que o Rubens. E o Rubens também é um cara mais versátil, pode jogar em outras, mas a lateral direita eu acho que é um grande ponto aí da gente poder ver um rodízio ao longo da temporada, né, Breno?
É a posição que a gente sempre fala aqui, que o Atlético é mais carente, né? Porque se a gente for votar aqui, eu acho que vai ser difícil. Talvez, qual o critério? É questão física ou é questão técnica? Um é mais técnico, mas tem um problema na questão física. O outro tem uma questão física melhor, mas tecnicamente não é tão bom. Então, quer dizer, sempre um fica devendo, né? Mas o Filipão vai muito de acordo com o adversário. Eu acho que ele vai estudar bem o Cruzeiro, como deve o Cruzeiro jogar, se vai buscar alguma situação pelo lado da lateral direita do Atlético ali. Eu acho que essa escalação, Rafa, é aquela escalação assim, que ele vai deixar mais pro último momento, vai tentar sondar lá como é que tá o adversário, quem que tem lá, tem algum jogador com velocidade que cai pelo lado lá? Opa, se tiver um cara com velocidade, vamos colocar o Saravia ali para poder segurar a onda. Ah, não, mas ali é mais vulnerável, então vamos com o Mariano, que é mais técnico, enfim. Eu já falei isso aqui, né? Opções não faltam pro Filipão. Agora é uma pena a gente não ter realmente um titular absoluto que possa suprir as duas necessidades, né? Tanto a técnica quanto a física. Eu acho que até o final da temporada nós vamos ficar vendo esse revezamento aí. E só para fazer justiça, a gente tá falando sobre a lista de relacionados. Eu acho que a escalação, aí ok, faz parte. O mistério da escalação faz parte. O Filipão segurar para divulgar no período que é obrigatório, né? Uma hora antes. Já é uma prática também que eles já fazem isso, mas aí eu acho natural, normal, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético, segurar ali quem vai, quem não vai, vamos tentar surpreender o adversário, como o Breno falou ali, tem alguém de velocidade que o Cruzeiro vai colocar, então vai escalar qual lateral e tal, aí, ok. O caso do Cruzeiro não é nem tanto o mistério do Larcamón, né? Porque realmente a gente ele usou duas escalações. Ele usou duas escalações com esquemas diferentes. Então é difícil pro Filipão até tentar entender o que o Larcamón vai colocar em campo. Ô Rafa, o Mariano fez 38 jogos em 2023 e o Saravia 40. Então. Pra você ter uma ideia que o equilíbrio ele vem inclusive antes da era Filipão no Galo. Empate técnico. Verdade. Luta termina empatada no MMA. Oi, Breno. E no último clássico ano passado ele começou, né? Quem jogou foi o Saravia, né? Que foi o titular naquela derrota de 1-0 pro Cruzeiro na Arena MRV, né? Bem lembrado. Ô Pedro, tem um cara que inclusive é o nosso convidado aqui, esse pelo menos tá vivendo uma fase muito boa, pegou a titularidade, né? Mesmo tendo ali a concorrência do Batalha e de outras peças, que é o Otávio, falou hoje lá na Cidade do Galo pra imprensa e também pra torcida atleticana, né? Esse tá escalado, né? Tá relacionado e tá escalado. E ele fala em especial, Rafa, sobre o Rodrigo Caetano e essas iminentes negociações com a CBF. A gente entende que neste momento nos bastidores existe essa tensão no ar, até aproveitaremos o fim de semana com a presença da CBF por conta da Supercopa do Brasil aqui em Belo Horizonte, porque o Dorival vai acompanhar o clássico, apesar da suspensão que vocês falaram ontem aqui no Tempo Esportes do Rodrigo Caetano, vai ser possível a gente entender um pouco mais sobre até que ponto é um interesse, até que ponto a proposta avançou. Sabemos que existe, né, o interesse do próprio Dorival e da CBF para que o diretor de futebol do Atlético trabalhe com a seleção brasileira e com as seleções brasileiras, com a Confederação Brasileira de Futebol. O Otávio começa falando justamente sobre a convivência, né? E o Rodrigo Caetano nos bastidores do Atlético. Então, o Rodrigo é uma pessoa muito importante, né? Não só pro grupo, mas para todo, eu creio que pro clube, pros torcedores. Então, ele é o que tá à frente, né? Tomando a frente sempre na formação do grupo, nos passando nos momentos de dificuldade, dando força, e tá sempre, ele é o que faz a gestão de todo o elenco. Então, ele ficando, sem dúvida, é muito importante para nós, mas isso aí compete a ele, compete ao clube. Não sei o que tá nos bastidores, o que é que tá acontecendo. Claro que o clube, né, deve estar fazendo tudo que seja possível para que ele continue, mas isso não compete a nós. Isso aí vem em direção, principalmente, né, uma decisão particular dele, tomada junto a todo o clube. Até porque o Atlético também, né, tem se reunido, tem uma conversa muito franca com o Rodrigo Caetano, até onde a gente sabe, nos últimos dias, em relação a essa proposta da CBF, comentada até pelo próprio Rubens Menin, lá na live com o Breno Galante no início dessa semana. Bom, o Otávio também fala sobre o clima de clássico, clima que a gente já destacou aqui, né? Jogadores do Atlético querendo apagar a história da derrota no primeiro clássico na Arena MRV no ano passado. Clássico normal nunca é, né? Tratando um jogo contra a equipe do Cruzeiro, nosso principal rival, dentro da nossa casa, se falar que é um jogo normal,
vou estar de brincadeira. É um jogo no qual a gente sabe da importância que tem para todos nós atletas, para o clube, para a história do clube, né? Segundo jogo dentro da nossa casa. Todos os episódios que passaram no primeiro confronto, a gente sabe da importância que é esse segundo jogo. A gente tem que entrar atento do primeiro ao último minuto para que nós não possamos ser surpreendidos novamente e vencer. Vencer, o Atlético tem a obrigação de vencer, principalmente jogando em casa. Então, trabalhamos muito bem a semana, espero fazer um grande jogo em todos os aspectos, junto com o nosso grupo, para que a gente possa sair com a vitória, que é o mais importante. Estamos ouvindo em Tempo Esportes, trechos da entrevista coletiva concedida hoje pelo volante Otávio na véspera desse clássico, 5h, 21 minutos. Vamos ouvir o que o Otávio disse sobre a presença de Dorival Júnior, o técnico da seleção brasileira, vai acompanhar o clássico. Sem dúvida, não só para mim, mas creio que para todos que vai estar envolvido dentro dessa partida. Quando se tem um técnico de seleção brasileira, sem dúvida mexe com o motivacional, com a gana de todos os jogadores. E todos precisam fazer o seu melhor para que chame a atenção do técnico da seleção brasileira, e não só por isso, mas por tudo que se envolve o clássico, né? A equipe que entrar mais determinada, focada, buscando vencer, ela sem dúvida vai estar mais perto de conquistar a vitória. E a gente, no qual vai ser o mandante, jogando na nossa casa, na Arena MRV, precisamos entrar com mais vontade e determinar do início ao último minuto aquela gana, a vontade de vencer a partida. O Dorival é um treinador que já nos últimos anos trabalhou de perto, né, com o futebol brasileiro, enfrentou todas as equipes do futebol brasileiro, trabalhou em dois grandes clubes, né, do Brasil recentemente, com títulos importantes no São Paulo e no Flamengo. Então, certamente, alguns jogadores, Rafa, que antes não tinham tantas oportunidades assim, que sabem, né? A era Tite foi marcada principalmente pela escolha de jogadores que estavam no futebol europeu, e aí as passagens do Fernando Diniz e do Dorival talvez reaproximem na ideia dos jogadores como o Otávio, como outros jogadores que estão aqui no futebol brasileiro há pouco mais de um ano tentando esse espaço. De repente, ver pessoalmente faz com que o treinador tenha outro olhar para eles. E falou também sobre o Rodrigo Caetano, sobre esse clássico contra o Cruzeiro amanhã. O volante Otávio certamente é um personagem importante pelo lado do Galo para o jogo de 7h30 deste sábado. Ô Seabra, queria saber de você, nessa briga por posições na seleção brasileira, na volância, você acha que o Otávio é um cara que tá mais perto ou distante de ser convocado pela seleção brasileira? Depende, né? Depende do que a gente vai ver na primeira convocação do Dorival. Eu não acho que o Otávio seja esse craque, né? Esse jogador mas ele faz muito bem o que dele se espera. Então você coloca o cara ali, ele é o volante, você vai destruir ali, você vai marcar e tal, ele vai lá e faz. Não acho que seja uma sumidade, um jogadoraço e tal, mas também não é um perna de pau. É um jogador que pode sim, quem sabe, pleitear uma vaga na seleção? Pode sonhar com isso. Agora, vai depender muito do que o Dorival Júnior quer para a seleção brasileira. Se o Dorival vier com a mesma filosofia do que a gente estava vendo antes, até com Fernando Diniz, com Tite e tal, aí pode esquecer, que aí é realmente a turma da Europa, não tem dúvida, jogou na Europa, vem, e os caras vêm, e a maioria dos jogadores que chegam aqui, a maioria não, mas alguns jogadores que chegam aqui, a grande maioria aí sim da torcida brasileira sequer sabe quem é, né? Porque os caras saem daqui muito cedo e aí jogam em clubes europeus e tal. Não tô falando que é demérito, que eles são ruins, nada disso não. Mas realmente a grande maioria da torcida sequer conhece. Agora, se o Dorival vai começar a olhar um pouco mais pro futebol brasileiro, aí os caras começam a ter mais chance. O próprio Otávio é um deles. E outros jogadores aí, Palmeiras, Flamengo e tal, tem muitos jogadores aí que podem sim ter chance. Eu gostaria de ver uma seleção brasileira, apesar de que eu não tenho essa coisa de torcer, não sei o quê, mas eu acho que seria legal para a seleção brasileira ter uma seleção realmente brasileira, com a maioria dos jogadores jogando aqui. Não estou excluindo Vinícius Júnior, Neymar, etc. não. Eu acho que esses fora de série tem que vir. Mas a maioria, para mim, eu gostaria de ver que jogam aqui. E aos 29 anos, o Otávio já passou por esse processo, né? Saiu do Atlético Paranaense, jogou um tempo lá na França, no Bordeaux, e agora volta pro Atlético. Só para lembrar que a primeira convocação do Dorival para os amistosos do fim de março contra a Inglaterra em Londres e contra a Espanha lá em Madrid vai acontecer no dia 1º de março. Então, no dia 1º do mês que vem é a primeira convocação do Dorival. E só sobre o Rodrigo Caetano, que ele falou na primeira resposta,
eu não sei, mas tá um cheiro, tá uma coisa, pelo que a gente vai ouvindo, conversando, um aqui, outro ali, eu acho que o Rodrigo Caetano não fica. O Breno até falou sobre isso ontem, né? E também falou dessa forma. Eu acho que ou o Atlético vai anunciar depois do clássico, logo no sábado mesmo, amanhã, ou na segunda-feira, vai esperar um pouco, ou ele, como o Pedro brincou aqui, no domingo mesmo já passa pro Mineirão, né? Já vai lá acompanhar o Dorival Júnior no Mineirão para assistir a Supercopa, não sei, mas eu acho, nesse caso meu aqui é achismo, acho que ele não fica. E aí, Breno, sobre o Rodrigo Caetano, você já tinha falado, e sobre o Otávio, essa briga também por vaga na seleção, queria sua análise também. Deixa eu pegar só um gancho aqui do Rodrigo Caetano, porque nesse exato momento ele está reunido com os 4 R's, né? A reunião estava marcada para hoje às 5 horas da tarde, e aí vai ter uma definição. O Rodrigo já tem essa proposta da CBF, e aí eles vai sentar, vai passar para eles, e eles vão definir realmente qual vai ser o destino do Rodrigo. Se o Rodrigo, eles não, né? Em comum acordo, né? Mas eles querem fazer de tudo para manter o Rodrigo Caetano. Até o presidente foi enfático com isso em várias entrevistas e tudo mais. Agora, eu volto a dizer, e o torcedor do Atlético, se tiver uma notícia hoje, o Seabra, Pedro e Rafa, eu acho que vai ser positiva. Se o Rodrigo falar que não vai, o Atlético não vai divulgar isso nas vésperas de um clássico. O Atlético vai esperar o clássico, bem provável que amanhã, se o Atlético vencer, acaba o jogo, coletiva do Filipão, acaba a coletiva do Filipão, o Rodrigo pede a palavra e se despede, se ele for para a CBF. Se o Atlético perde amanhã, o Rodrigo, capaz de nem falar, convoca uma coletiva na segunda-feira. Então, se o Atlético se o torcedor tiver uma notícia do Rodrigo hoje, pode ficar feliz, que eu imagino que aí é porque ele fica. Porque não vai ter nenhum tipo de situação como essa para poder, eu acho, criar algum tipo de crise ou criar um desconforto no ambiente, né? O Rodrigo vai estar presente amanhã no clássico. Você imagina ele amanhã, antes de começar o clássico, ele anuncia hoje que ele sai do Atlético. Os holofotes ficam todos em cima dele. O clássico fica em segundo plano e não é essa a ideia do Atlético, então eu acho que a gente não vai ter, talvez, uma resposta do que foi essa reunião hoje ainda. A questão do Otávio, existe uma concorrência muito grande, né? Hoje você fala para a posição do Otávio, no Brasil, o primeiro nome que eu lembro é do André, do Fluminense, que eu acho que é um baita jogador, que eu acho que ele tá na frente do Otávio, né? E tem outros jogadores de fora aí também que até tem posição, já tem cadeira cativa na seleção. Tem que ver se o Dorival vai realmente entrar e fazer alguma mudança radical. Se ele fizer uma mudança radical, pelo que o Otávio tá jogando, eu acho até que ele tem condições, mas sinceramente, infelizmente, eu duvido muito que ele vai conseguir, pelo que a gente conhece da CBF, da seleção brasileira. É isso, o pessoal também aqui no superchat do YouTube e no WhatsApp estão falando, tem pelo menos uns 6, 7 nomes na frente do Otávio para posição e claro, né, o jogador pode sim apresentar um bom futebol, pode ter uma atuação de destaque e tal, mas eu acho que tá mais distante do que perto de seleção brasileira o Otávio. Só que é aquela, né, cara? Sonhar não custa nada, a gente não pode também matar o sonho da pessoa e tudo mais, nem falar que ele é um nulo, não tem a menor condição. Mas, torcedor atleticano, seguindo aquela máxima, né, que todo atleticano fala, vai pra seleção não. Normalmente o jogador do Galo, quando vai pra seleção brasileira, ele volta pior. Tá? Ele volta mal, demora a retomar o bom futebol. Então eu acho que tem muito torcedor do Galo também que fala, é melhor deixar ele quieto, não vai pra seleção não. É assim, é o que você falou, é o sonho de todo jogador, né? Tá todo mundo jogando na primeira divisão do Brasil, por exemplo, pensando em seleção. A gente sabe que a esmagadora maioria, ou praticamente todos, ninguém vai. Sabemos que sim, mas é o samba, né? Sonhar não custa nada, né? O meu sonho é tão real, quem sabe? Vai que, né? Eu acho que vamos esperar para ver o que o Dorival, aliás, eu até falei e vou reformular aqui, o Breno falou bem ali, Dorival em termos, né? O que a CBF pretende com isso, né? Vamos deixar bem claro isso. Pedro Abílio. Vamos tentar chutar esse 11 inicial aí, não vai fugir muito do que a gente já imagina aqui não, né? Vamos, deixa eu só passar aqui um dado trazido pelo Fernando Martins e Miguel ao nosso portal tempo.com.br hoje, Rafa. O Gemerson é o jogador do atual elenco com mais clássicos, né? Apesar de ter sido marcado negativamente na última partida, 11 jogos e o retrospecto é positivo, 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Igor Rabelo, 9 clássicos disputados e 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá no clássico da decisão aí pra ele. E o Everson é o terceiro jogador desse elenco com mais clássicos, são 6 disputados, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ele é o goleiro,
Na lateral direita, Mariano ou Renzo Saravia, é a expectativa. Acredito eu que o Gemerson vai continuar tendo a chance na zaga, viu, Rafa, ao lado do Maurício Lemos. Seria uma mudança talvez muito brusca o Filipão colocar o Igor Rabelo de cara, sabendo do histórico de tudo que aconteceu com o Gemerson, que ele veio a público para defender no ano passado, depois daquela falha com o Guilherme Arana, e aí o meio-campo não deve fugir, né, daquele meio que tem sido escalado primordialmente nos últimos jogos, nos primeiros jogos da temporada, com o Otávio, com o Edenilson e com o Zaratio, né, e a expectativa aí de Igor Gomes ou Scarpa. Acredito que o Igor continue também, assim como o Breno tem dito. Paulinho e Hulk, a dupla de ataque do time alvinegro. 96 gols com a camisa do Galo. O Hulk quer cada vez mais se aproximar, né, daquela marca dos 100 gols. Então é outra coisa que a gente fica de olho, porque nos próximos jogos não deve demorar muito a fazer 4 gols o Hulk. Acredito que nesse Campeonato Mineiro ainda deva sair o 100º com a camisa do Galo. Mas esse é o provável. Também acho que não demora muito não, e amanhã a partir de 4 da tarde toda a nossa cobertura do Clássico, que começa com Itabirito e América. Estarei nessa com Fernando Martins, Miguel e Edivaldo Miranda lá no Independência, depois a gente vira a chave para a nossa transmissão aqui nos 91.7 no YouTube de O Tempo. Você volta daqui a pouco, Pedro? Em breve. Valeu, meu velho Breno Galante, um abraço para você e bom trabalho amanhã lá na Arena do Galo. Valeu, Rafa. E só deixar um recado pro torcedor, né? Não é porque é a torcida única que você pode deixar para chegar em cima da hora. Vamos chegar antes no Clássico, né? Para evitar aquele transtorno de congestionamento, aquela coisa de multidão entrando, porque nós vamos ter a lotação máxima amanhã na Arena MRV. Então aproveite o seu sábado, vai antes, vai tranquilo, faz como o Seabra, vá de bicicleta, fazendo seu exercício físico, né? E eu tô muito confiante. Acho que a gente vai ter um belíssimo jogo amanhã e uma vitória do Galo. Tô confiante nisso. Um abraço aí, pessoal. Até amanhã.